Bora lá, rapaziada, vamos falar mais do Internacional por aqui. Nesse vídeo a gente precisa conversar sobre esse Flamengo 0, Inter também 0. O Internacional desmantelado, com pelo menos 6 desfalques, conseguiu segurar o todo-poderoso Flamengo jogando lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. Um Flamengo que estava fazendo seu grande teste antes da final da Copa do Brasil. Mesmo assim, o Internacional de Mano Menezes conseguiu segurar o Flamengo, conseguiu se manter na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e mesmo em um jogo que seria atípico pelos desfalques, conseguiu muitas notícias positivas e a gente está falando tudo sobre esse Flamengo 0, Inter também 0, lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, nesse vídeo a partir de agora. Vamos então, rapaziada, falar mais do Internacional por aqui. Antes disso, não te esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força por aqui. E agora a gente fala tudo do que foi essa partida entre Flamengo e Internacional lá no Maracanã. Uma partida que começa com um ingrediente interessante, porque a gente teve ontem o Corinthians empatando com o Juventude, foi bom pro Inter se manter na vice-liderança, e um Fluminense que perdeu de 3-2 de virada pro Atlético Goianiense fora de casa. O Fluminense estava vencendo, estava passando o Internacional na tabela, o empate não seria suficiente, mas acabou virando a equipe de Goiânia, então o empate já serviria. Uma derrota, mesmo que o Inter perdesse para o Flamengo, o Inter se manteria na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, então tinha um ingrediente a mais. E o Mano tratou de colocar mais uma pitada. Começou com Alan Patrick. O meio de campo do Inter tinha Lisiero, Edenilson, Maurício e Alan Patrick. O meio de campo bem leve no sentido de marcação. Não tinha uma figura tão marcadora assim. Mas o Inter que começou com essa questão, inclusive eu fiz algumas anotações sobre esse jogo, porque tem questões interessantes pra gente tocar, tá? O Inter começa se segurando, é verdade, o Flamengo já começa com um ímpeto inicial, mas o Inter não começa mal a partida. Tenta dar uma saída ou outra, o Flamengo depois acaba se segurando, saindo nos contra-ataques contra o Inter, e também tem a primeira grande oportunidade, que é o cruzamento do João Gomes do lado direito, que aí cria uma grande oportunidade, o Edenilson faz um belo desarme no Arrascaeta dentro da grande área. Ainda assim o Inter foi crescendo, foi gostando do jogo, mas o Flamengo, claro, tem uma força de elenco maior, o Inter com seus desfalques, então o Flamengo foi criando mais oportunidades na primeira etapa lá no Maracanã, contra o Internacional. Outro ponto que eu anotei aqui que é importante é de que o Inter estava se defendendo bem e com muita força. Tinha uma defesa que tinha o Kehler no gol, Bustos, Mercado, Vitão e René, mas ainda assim é uma defesa segura que estava jogando já bem e estava tendo uma sequência no Campeonato Brasileiro, principalmente agora com esse retorno de suspensão do Gabriel Mercado argentino ao lado do Vitão. Isso foi muito importante para o Inter. Depois o jogo começou a ficar lá e cá, o Inter também criou uma oportunidade aqui, outra oportunidade ali, nada muito expressivo. Até que vem uma jogada do lado esquerdo do Pedro Henrique, ele bota a bola para trás, o Alan Patrick aos trancos e barrancos consegue uma finalização de biquinho, ela desvia na defesa do Flamengo e o Léo Pereira tira em cima da linha. Foi a chance do Inter do primeiro tempo e do jogo. Mas eu vou ainda chegar lá. O Mercado estava muito bem. Kehler fez pelo menos 2 belas defesas no primeiro tempo em finalizações do Pedro. Pedro teve esse duelo aí contra o Kehler, em que o Kehler acaba ganhando. Não é à toa que o Inter não levou gols, foi 0-0, mas eu também vou chegar lá. No final do primeiro tempo o Flamengo forçou bastante, foi pro ímpeto final, colocou pressão no Internacional, mas o Inter se segurou bem também. Agora, o segundo tempo é o que eu quero destacar aqui. Foi um baita segundo tempo do Internacional, que voltou com a mesma equipe do primeiro tempo, o Inter voltou igual, com o mesmo time. O Lisiero, que entrou na vaga do Gabriel para dar uma maior marcação, apesar de não serem de características muito semelhantes, foi muito bem. O Lisiero foi um dos destaques da partida, também a gente destacava isso aqui na jornada da Rádio Bandeirantes. Um Inter mais à vontade para jogar do que o Flamengo no início da segunda etapa. O Inter que tomou a iniciativa no segundo tempo, ficou mais com a bola no início da segunda etapa. Tem uma bola do Gabigol ali, até em um dos lances e lampejos do Flamengo, depois que fizeram algumas substituições. O Inter faz também substituições interessantes no segundo tempo. Tem a saída do Maurício para a entrada do Moledo e um time com 3 zagueiros, tendo Moledo, Vitão e Mercado, René em uma ala, na outra ala o Bustos, e aí uma mudança no ataque, colocou mais um atacante, acaba tirando o Maurício para a entrada do Moledo e ainda tem a entrada do Brian Romero na vaga do Pedro Henrique. E aí 2 centroavantes espetados,
Bustos da direita, René na esquerda, 3 zagueiros e o meio de campo com Lisiero e Edenilson. Lisiero e Edenilson puxando o meio de campo ainda e o Alan Patrick. O meio de campo um pouco mais pesado com Edenilson e Alan Patrick, é verdade, mas foi a modificação que o Mano foi tentando. Depois teve 2 entradas de jogadores jovens, entra Lucas Ramos, entra Estevão, entra Tauan Lara na reta final, mas um segundo tempo muito bom do Inter. O Kehler seguiu dando muita segurança lá atrás, fez outra bela defesa e uma finalização do Gabigol pelo lado esquerdo, que tinha um zagueiro ali, acho que era o Vitão até na frente do Kehler, ele pega com o braço esquerdo, uma bela defesa do Kehler. O Brian Romero entrou muito mal mais uma vez, eu destaquei a entrada dele, mais uma vez entrou muito mal, muito afobado, parecia com medo, ele recebia a bola e queria resolver de uma vez, se livrar da bola. Muito mal o argentino Brian Romero mais uma vez. Mas fica de bom o resultado, o Inter seguindo na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e alguns destaques individuais que eu quero dar. Kehler, o melhor em campo, pelo menos 4 belas defesas em grau de dificuldade enorme. Uma na saída do Pedro, o Pedro chega finalizando, ele pega, outra em outra finalização do Pedro que ele também busca. Assim, o Kehler foi fenomenal na partida, foi o melhor em campo disparado o Kehler. Mercado, muito bem. Ele praticamente acertou todos os botes que ele tentou contra o ataque do Flamengo, engoliu o Pedro, engoliu o Gabigol também, o Vitão também foi muito bem. O Lisiero me surpreendeu muito positivamente, a gente sabe da qualidade técnica dele para sair com a bola nos pés, mas marcando também o Lisiero foi muito bem nessa partida. Então o Inter que estava desmantelado, mas que teve boas notícias, mesmo assim um mistão de fato do Inter contra o Flamengo, que conseguiu se manter e conseguiu aí um empate heróico jogando no Maracanã, que era o último teste do Flamengo e um jogo para o Inter tentar não perder pelo menos, e o Inter segue aí na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força por aqui, o seu like e a sua inscrição sempre muito importantes por aqui, tá certo? Um abraço e até a próxima.